Ansiedade. Você provavelmente já ouviu falar que ela é o mal do século. Mas você sabia que a ansiedade é um estado natural da nossa mente? Porque quando a gente fala isso de mal do século, mal moderno, a gente pensa o homem da caverna não tinha ansiedade? E é claro que ele tinha. Por quê? Porque a ansiedade é quando a gente fica antecipando alguma coisa que ainda não aconteceu. E com certeza, nossos ancestrais, eles tinham preocupações como predadores, né? Será que a gente tem que estar alerta, um predador pode destruir, pode me matar. Então, existe a ansiedade. Por isso que existiam já os vigias, né? Isso existe, por exemplo, entre outros animais. Então, existe a ansiedade, é um estado natural. Quando eu vou apresentar o meu TCC, é uma ansiedade natural. É normal eu ficar ansioso. Quando eu era criança, que íamos viajar, eu nem dormia à noite, né? De tanta ansiedade, de tanta vontade. E ia dormir cedo. Ia para a cama cedo porque não conseguia dormir. Né? Eu ia para a cama para ver se aquele tempo passava logo para já ser amanhã e a gente já tá viajando no dia seguinte, né? Para começar aquela aventura nova. Isso tudo é ansiedade. Então, por que que isso se tornou de repente um mal, sendo que é o estado natural? A vida moderna nos proporcionou isso. Hoje em dia, não existe um momento de eu parar de trabalhar. Se você pensar, a gente não consegue imaginar, por exemplo, meu pai lá nos anos 80, chegando e respondendo um colega de trabalho às 10 da noite. Porque ninguém ia ligar na minha casa, né? Para aqueles que tinham telefone, ninguém ia bater na minha porta e falar assim: olha, tem um relatório amanhã, tem um cliente que vem depois de amanhã e que eu tenho que mandar agora, às 23 horas, eu tenho que mandar, você tem que responder já. Então, hoje a gente faz isso porque a gente pode, então a gente não para. Enquanto a gente não para, simplesmente porque a gente pode não parar, a gente não tem mais um momento de sossego. E desse momento nós vamos empilhando tarefas. Eu abro uma aba que fica cliente a responder. Aí a segunda aba é minha mãe que ligou e eu não consegui falar com ela. A terceira aba é meu filho que tem a reunião de pais e a professora quer falar especificamente comigo porque tem alguma coisa acontecendo. A quarta aba. E a gente vai abrindo uma aba atrás da outra e não fecha nenhuma. Isso não funciona nem em computador. O computador trava, a gente tem que reiniciar. E muitas vezes o nosso sistema faz exatamente isso. Então a gente ouve falar do burnout, a gente ouve falar de crises de estresse, a gente vê pessoas em ano sabático. E por que tudo isso? É quando o corpo, por si só, desliga o interruptor. Ele desliga o interruptor e fala assim, vamos reiniciar tudo. Que é quando a gente tem esses, muitas vezes, blackouts, né? Eu recebi recentemente uma paciente que ela apagou uma parte da vida dela, do dia dela. Ela não sabe, desde o momento que aconteceu um problema no trabalho dela até amanhã do dia seguinte, ela não sabe o que aconteceu. Ela acordou em casa, mas ela não se lembra de dirigir até lá. Ela não se lembra de estacionar. Ela não se lembra de nada. E pelas testemunhas, pelos colegas de trabalho, foi ela mesma que fez tudo isso. Ela não estava drogada, ela não estava nada. Então, o que aconteceu ali? O cérebro dela entrou em parafuso. Então, isso é uma clássica crise de ansiedade. E nós estamos sujeitos a isso. E aí que os problemas ficam muito grandes. Então, essa ansiedade, quando ela se linka com outras emoções que são guardadas do passado, porque o nosso cérebro está em parafuso, níveis altíssimos de cortisol, níveis altíssimos de hormônios de estresse, né, adrenalina no topo, como se a gente estivesse frente ao leão, que os nossos ancestrais tinham tanto medo, né? Só que os nossos leões hoje é o nosso chefe, é o nosso casamento, o trânsito. Esses são os nossos perigos. Então, uma mente em constante perigo, em constante alerta, cheia de tarefas interminadas, isso não pode dar bom, como se fala hoje.
né? Nunca que isso vai ser bom pra gente. Quando isso se liga com outras emoções, vai desencadear em outros processos, né? A ansiedade, ela tá por trás da depressão, ela tá por trás da síndrome do pânico, mas tudo começa aí, né? Nessa sobrecarga. Então, eu convido você a repensar o estilo de vida que você está levando, mas quando a ansiedade está instalada, a gente precisa ir, às vezes, mais fundo. Nisso a hipnose vai te ajudar. A gente precisa ir atrás de por que que a gente tem que ser tão suficiente, para quem a gente está sendo tão suficiente, por que que a gente tem que ser tão infalível, né? Quando foi que isso foi instalado, esse programa foi instalado em você? Qual a emoção que está por trás dessa ansiedade? E a emoção pode ser várias, pode ser medo, pode ser raiva, pode ser tristeza, pode ser abandono, pode ser muitas coisas, né? Esse sentimento de que você tem que se provar o tempo todo. Então, procure ajuda. Se você se identificou minimamente com esse vídeo, e eu sei que várias pessoas se identificam, é hora de você olhar para você. Você está olhando para fora, você está sobrecarregado e você precisa de ajuda. Gostou desse vídeo? Se identificou? Identificou alguém que você conhece, alguém que precisa dele? Manda para essa pessoa. Se você está passando por alguma coisa parecida com o que eu falei, deixa a sua história, mais pessoas vão se identificar e vamos formar uma união a respeito disso, de mais pessoas se ajudando e ajudando o outro a procurar ajuda. Tem algumas pessoas que têm uma grande dificuldade em ser ajudadas, então elas estão precisando de socorro também. Me segue nas redes sociais, clica no sininho, segue para mais conteúdos, eu falo sobre ansiedade, sobre várias outras coisas aqui no canal. E eu espero que você tenha uma linda vida.